Putz, a empresa Hipnobox é uma startup, né? Hoje é uma startup aí que está caminhando para ser uma empresa dessas unicórnio. Eu não gosto muito desses titles, acho eles bem babacas, mas assim, a gente vem trabalhando. O mercado imobiliário é um mercado grande, mercado arcaico pra caramba. A gente criou um monte de coisa que hoje é o jeito que o mercado imobiliário vende imóveis. E quando a gente começou isso em 2010, a empresa não é 100% bootstrapping, que é a empresa onde você começa com o dinheiro que você tem na sua carteira, né? A gente fala que você pega as suas próprias botas e sai caminhando. A gente teve bastante proposta de investimento, 2010, 11, 12, 13, 14. Eu tinha sido executivo de algumas outras empresas, então, eu não queria mais, aquele modelo de reuniões com 200 pessoas, de terno, que, sei lá, que tem todas as teorias, cagam todas as regras, mas de verdade, quando você sai do banco, você vai para o mundo real, você vê que essa galera não constrói porra nenhuma. Eles arrastam modelos estatísticos, fazem muito dinheiro, mas eu queria um negócio que não fosse tão fazer dinheiro, não fosse um negócio de verdade, com pessoas de verdade, que tivessem relações humanas, tivesse mais propósito, mas não aquela coisa bonita, vamos revolucionar o mercado imobiliário. Uma coisa que, cara, eu acordasse numa segunda-feira ou num domingo e falasse assim, puta, eu tô a fim de trabalhar de verdade. Eu É o bom e velho consegui pé no isso. chão, né? Só que fazendo dando grana, cara, era um desafio assim, tipo, eu conheço muitos amigos que têm empresa com propósito, depois de, sei lá, eles captam uma grana no mercado, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a empresa não existe mais. Então, eu tenho um propósito, mas ela não é verdadeira. Tipo, o que pode acontecer com o Nubank daqui a pouco, com essa crise, o Nubank é um Exato. business que emite cartão pra caramba, mas não tem dinheiro lá dentro, né? Tem milhões de usuários, já tem mais usuário que o Itaú, só que não tem dinheiro. As pessoas não usam o Nubank. Usam muito pouco proporcionalmente para um business de banco, e no fundo o Nubank só é um negócio que emite cartão de crédito. Certo. E aí fica num papinho meio somos o banco, a revolução dos bancos, o banco eletrônico, blá blá blá, mas no fundo é um puta blá blá blá, cara. O Itaú dando R$ 1 bilhão de doação dá todos os rounds de investimento da história do Nubank. Concordo, verdade. Então eu acho que tem uma galera que fala bonito pra caramba, e eu falei bonito, várias empresas que eu trabalhei, tipo, eu era recordista de ler todos os livros, saber todas as teorias, mas eu nunca tinha ido na prática contratar um funcionário, demitir um funcionário, fazer aquele negócio 1 mais 1 ser igual a 2, sabe? Apanhei, fiz isso com 26 anos de idade, eu sou meio precoce, eu comecei a trabalhar com 15, então acabei que eu comecei a ganhar grana mais cedo, e com 26 anos já tinha sido diretor de 2 empresas grandes, então era muito novo e queria ser empreendedor. Tinha esse tesão de mandar em mim e tal. Só para esclarecer para quem não entende, Rafa, que o pessoal acha, comecei cedo, assim, veio não porque você só quis trabalhar, veio porque você precisou, você não tinha para onde correr com isso, né? Eu acho que é legal ressaltar para a galera entender a diferença, né? Assim, cara, eu fui trabalhar, eu e meu irmão, né? Eu comecei a trabalhar com 15, meu irmão devia ter 18. Meu pai teve uma falência, minha mãe saiu de casa, sumiu, e aí o cara entrou numa puta depressão, a gente teve que, pagar arroz, feijão e conta de água e luz. E assim, graças a Deus a gente conseguiu passar por essa arrebentação com educação, estudo, né? A gente ganhava grana e comprava livro, ganhava grana e pagava a faculdade. Fiz um acordo com meu irmão fazia a faculdade que ele era mais novo, eu pegava meu dinheiro, dava para ele, depois que ele fizesse faculdade e começasse a ganhar um pouco mais, ele pagava a minha. Então a gente se virou ali, hoje a gente é sócio, ele trabalha junto comigo na empresa, é um cara que teve uma carreira também legal pra caramba no mercado financeiro, e eu tenho várias teorias próprias, assim. Eu acho que, eu concordo, você falou assim, o brasileiro tem uma capacidade de adaptabilidade. É interessante porque se a gente olhar, isso é bom e é ruim, eu não consigo olhar ainda o bom e o ruim, assim, é muito rápida a informação para eu ter uma conclusão, mas eu tenho uma tese que, assim, a gente tem um problema sério no Brasil. Eu vejo o modo de empreendedorismo de startups, né? Você pega o Lean Startup, pega o MVP, que é o produto mínimo viável, você pega o Scrum, coloca todas essas teorias e você traz aqui, você implementa no Brasil, põe 200 milhões no caixa, e em 5 anos a empresa não sai do lugar, ela decola e capota. Pô, por que não dá certo? Tá tudo escrito lá, meu. O brasileiro é brasileiro. E é um bagulho que é um negócio que eu sempre, desde muito moleque, assim, eu discutia quando ainda tinha tempo e neurônio para isso, passava a madrugada conversando com os meus amigos e tomando uma, e falava, por que a gente não é a gente, né? Por que a gente... Chegou um cara aqui, o cara, nosso amigo do não sei quem, fez Harvard. Nossa, o cara fez Harvard. E daí, meu? Por que a gente acha que tudo é tão foda e a gente se desvaloriza tanto? Por que a gente não tem o nosso jeito? Por que a gente... E aí, cara, eu pirava nisso. E, cara, faz 1 ano
eu tava com um cara, com um senhor, chama Lélio Lauretti, tem 92 anos de idade, foi um dos primeiros professores de ética do Brasil, 92 anos de idade. Imagina que em década de 70, 80, quando o surgimento da rádio, ele falou, pô, agora a ética ganhou o jogo e a gente vai mudar o mundo. E nem tinha as redes sociais naquela época, e naquela época ele já estava escrevendo sobre o fim dos velhos tempos e o início da era da ética. E ele falou uma coisa muito legal, ele falou, cara, a gente não construiu nada, a gente foi colonizado. Nos Estados Unidos, quando você faz uma roda lá com os caras e 1000 e bolinha, falava assim, pô, e aí? Agora que a gente se juntou, a gente parou de guerrear, quem vai construir as casas onde as pessoas vão morar? Se alguém ficar doente, quem vai cuidar? Como é que a gente vai fazer um lugar para ensinar a agricultura? Como é que a gente vai ensinar a administração de empresas? Imagina que o americano anglo-saxônico fez uma roda e começava a gritar e discutir com culturas diferentes para decidir criar uma universidade para treinar a administração de empresa do zero. Não tinha Google, não tinha livro, não tinha referência, não tinha importação de informação. E aí o cara era índio e discutindo sobre, cara, astrologia, administração de empresas, partia do tudo para o nada e ficava brigas homéricas, discussões para começar a formar faculdade de medicina, cara. Quantos anos tem a faculdade de medicina nos Estados Unidos? Da onde surgiu a faculdade de medicina? Isso é muito louco. E no Brasil, cara, a gente foi colonizado. Então, galera, começa daí, Portugal, né? Outra pegada. A lei está aqui, a Constituição é essa, o modelo de ensino é esse, a igreja está aqui, e aí começa um processo. Então a gente não se provocou muito a questionar. Isso nos causou uma coisa boa, que para esse mundo novo talvez seja uma grande vantagem do Brasil. Finalmente a gente ser adaptável. Se a gente tiver uma capacidade de ter uma autoestima, que a gente faça as coisas do nosso jeito. Eu adoro, assim, hoje a Hipnobox é uma empresa referência no mercado, a gente é 11 anos líder de mercado, 11 anos, cara, a gente criou a empresa, virou líder de mercado no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, no meio do caminho, tiveram vários americanos querendo comprar a Hipnobox, e aí a empresa tava bem, eu falei, meu, nem fudendo, eu não vou vender, e aí os caras falavam assim, se você não vender, a gente vai criar uma igualzinha com o mesmo produto, e vai fazer pela metade do preço, ou vai dar para os seus clientes para você quebrar. E eu, cara, babaca pra caramba, não tinha filhos, nem não tava casado, falei, puta, quero ver se ele consegue. E aí era uma experimentação. A gente quebrou um concorrente com 15 milhões de faturamento, 15 milhões de injeção no caixa, depois 25 milhões de caixa, e aí o cara zerou, assim, ano passado acabou, foi uma mega aprendizagem, foi um desafio absurdo, e eu falo assim, por que ele quebrou? Né? A gente em 10 fez o que eles não faziam em 100, proporcionalmente. Então a gente passou a ter um propósito de verdade. O propósito era meio sobrevivência. O Brasil é bom quando ele se junta pela sobrevivência. Ele começa a ter outros comportamentos legais. A gente começar modelos de administração referência baseado no que coloca lá fora. Eu tenho 2 caras no meu grupo hoje que são 2 caras que tocam o negócio. Um é um indiano, que é o Navid Khan, e o outro agora ele tá mais velho, ele acabou de sair do dia a dia, ele participa bastante, mas ele não tá lá todo dia com reuniões marcadas, que é um holandês. E aí, cara, é muito louco, porque quando o cara vem de uma outra cultura e ele tá no seu business, ele fala assim, a cultura do chefe. Não sei se vocês já leram Roberto da Mata, e ele fala, o livro dele é bem legal, que é Heróis, Malandros e Carnavais. A gente tem os nossos revolucionários de praia, que é o cara assim, não, vamos mudar o mundo, mas não vamos ter muito trabalho, vamos para Copacabana às 4 da tarde, vamos fumar um baseado, tomar uma cerveja, e a gente fala sobre mudar o mundo amanhã de novo. E a gente nunca teve uma pegada de se salvar ou de mudar o Brasil. A gente não tem isso. Isso não é natural nosso. E aí a gente olha para as empresas, esse holandês ele fez umas coisas bem legais na minha empresa. Ele falou assim, cara, primeiro, não se fala de passado. O brasileiro gosta de perder tempo de falar de passado. Ah, mas o outro diretor fazia assim, ele era ruim. Meu, não se fala de passado, é proibido. Se falar de passado, vai ser mandado embora. É meio que isso. Não se fala mal dos outros. O Brasil não tem a manha de chegar e falar, Pedro, eu não concordo com você nisso, vamos discutir isso. O cara fala do Pedro pro Edu. O cara não tem essa dinâmica de falar assim, não, vamos sentar com o Pedro, porque hoje eu tive uma discussão com um cara que eu considero sênior, um cara inteligente. O cara não tem essa dinâmica de, a gente não discute, cara. A gente não discute na família. A gente discute, mas leva pro lado pessoal, a gente se ofende com discussão. O anglo-saxônico, o holandês, o indiano, o indiano é treta, meu. A discussão é briga, né?
Pra gente, discussão é emocional, a gente leva pro lado Total. pessoal. E isso é muito ruim, cara, porque a gente precisa de discussão para crescer, para amadurecer. A gente se adapta, mas é uma adaptabilidade que às vezes eu não sei se ela é verdadeira, sabe? Eu não sei se... Mas será que a gente se adapta mesmo ou será que a gente finge que se adapta? Aquilo que você falou em Eu relação... não tenho essa conclusão ainda, entendeu? Aquilo que você falou em relação à cultura americana, especificamente, falando do lance do Brasil, da colonização, eu acho que é a base disso tudo. Eu concordo perfeitamente com você. Se olhar para o americano, no caso do empreendedorismo, cara, é surreal. A empresa familiar nos Estados Unidos, todo mundo é empreendedor. Os caras já nascem sabendo o que é empreender. Né? Diferente aqui do Brasil, uns exemplos pontuais que você deu, eu também concordo plenamente. A gente está aqui justamente por isso, porque se você pega essa capacidade de adaptação do brasileiro, que é muito foda, que tem um lado bom e ruim, aquilo que a gente estava conversando inicialmente, que você falou que ainda não conseguiu enxergar, eu entendo, eu concordo, mas falando especificamente disso, se usar isso por um benefício maior, igual o exemplo da sua empresa, no caso de querer transformar a sociedade, esse é o propósito do IA, por isso que a gente quer fazer essa rede coletiva para mudar isso. É muito difícil você conseguir mover a cultura brasileira em relação a esses pontos. Isso não acontece, obviamente, de uma hora para outra. Está enraizado no país. Somos um país colonial. Entendeu? Agora, tem que mudar. Atitudes como a que você fez, os exemplos que você deu em relação à sua empresa, à sua carreira até esse momento, né? Começou muito cedo e, puta, sensacional a tua história, cara. Sei que tem muito mais por vir. É um exemplo disso, cara. É um exemplo de tentar essa mudança, mas a mudança tá na ponta, e quando a gente fala da ponta, a gente fala da educação, né? Isso que você falou do Brasil mostra também, as pessoas não conseguem discordar uma das outras, já vira uma puta guerra, uma puta treta violenta, né? Se você é sim ou não, né? Não tem um talvez, não tem uma discussão. Então, o que a gente pode fazer? Só você vê como é que vai a política, né? Agora nas redes sociais. Né? Cara, e a gente está aqui para isso. As pessoas é que podem mudar uma sociedade, entendeu? Então, acho que... Mas, enfim, quando envolve cultura, é uma coisa muito, muito treta mesmo, cara. A base de tudo, você falou, somos um país colonizado. O que faz para melhorar a partir daí hoje em dia? O que a gente pode fazer para mudar isso? Cara, assim, se a gente fizesse... Assim, eu acho que a minha empresa hoje... eu falo que a gente tem um ritual de meditação. Então, antes de todas as reuniões, a gente medita, começa a reunião e no final da reunião a gente faz uma prática de gratidão. Isso veio da Índia, né? Óbvio, não vem do Brasil. E veio uma coisa, cara, a gente tá meio carente de um modelo hoje, assim, de alguma coisa que inspire de verdade, não seja um fake people, sabe? Porra, para fazer, vamos aplicar meditação? Vamos. Cara, eu vou ter que meditar antes da reunião. E eu vou ter que fazer o ritual de gratidão, também mostrar pelo que eu sou grato. Não adianta só falar, pessoal, a gente criou uma coisa nova e façam aí. Aos poucos, esses novos modelos vão ser considerados, assim. A gente ainda tem um mindset, eu acho que assim, a gente tem quem é rico no Brasil é muito pobre. Você vê muita gente aí, puta, o cara é bilionário, dono de uma mega grupo, com mais de 1.000 funcionários, o foco dele é comer todas as secretárias do mundo, andar em todos os carros por aí, puta, o cara tem 60 anos, 70 anos e sai com uma menininha de 20, sabe? Tipo, o foco do cara é muito zoado, meu. É muito pouco, né? É muito pouco. O brasileiro ainda tem uma relação com o dinheiro meio babaca, assim, meio, puta, o cara que é bem-sucedido é o barcão, é os carrões, as menininhas, e é muito pobre isso. Quando a gente olha culturalmente, a gente tem uma... pobre. É mega pobre. Eu não sei se isso é bem de moleque, uma né? Nossa. Mas assim, pô, o cara de 60 anos já podia estar numa... Sim. Mas é isso, é a mentalidade de moleque, né? Claro, e até é o que você vai agregar, entendeu? Tipo assim, a gente está falando daí da educação, a mentalidade do rico no Brasil, concordo plenamente. Agora, você fala em relação do rico pobre, ou pobre rico, independente do cara ter muito dinheiro ou não, se o cara tem educação, eu vendo, beleza, você vende X, e o que você faz para agregar para a sociedade ser melhor em relação a isso? Não tem nada de errado. O formato da indústria no Brasil, é isso que você falou, você que vivenciou em grandes empresas. Eu trabalho em agência há muitos anos, mas conheço muita gente de corporações e tal, em alguns casos, e você vê isso mesmo, você vê umas coisas assim que é surreal. Ou um cara que tem muito dinheiro e tem uma cabeça desse tamanho. O cara tem mas o ponto, porque normalmente Pode falar, Rafa. Não, o Brasil, cara, até pouquinho tempo atrás, pagava 14% ao ano, cara. Quando você investe a 14% ao ano, cara, para um cara que é um herdeiro, o cara ter propósito é muito difícil. O cara não tem essa instabilidade. A gente tem uma instabilidade fodida econômica, mas é pro pobre, meu. Quem tem grana aqui, isso aqui é um tesão.
Sim, Sendo realista, assim, sim, 14% ao ano é sim. muita grana, cara. É bizarro. Nenhum lugar do mundo tá dentro. Então, acho que, assim, essa mudança econômica que vem acompanhando, que vem acontecendo, não vou falar nem dos políticos, eu tô falando de uma questão, uma necessidade de globalização da nossa economia, de novas tecnologias, novos investidores. Cara, 14% ao ano é game changer. Assim, a partir do momento que a gente tem hoje, a gente tá falando de 4, 6, 8% ao ano, é grana pra caralho ainda, mas isso já começa a gerar um desconforto do cara, não dá mais pra viver só de aluguel. A hora que vem um corona, o cara tem 10 lajes corporativas e ele não ganha R$1 de aluguel, talvez esse cara ele vai ter que se aproximar do corporativo de novo, ele vai ter que olhar com uma outra agenda. O sucesso de ontem não garante o seu sucesso de amanhã definitivamente. Antes, cara, se você era o herdeiro da Votorantim, pô, era 100 anos de empresa, 100 anos de... Cara, a Votorantim é um ótimo exemplo. Eu usei um exemplo até infeliz para comparativamente falar, mas olha os bancos, cara. Olha os herdeiros de banco, né, cara? Tirando um banco que tem uma galera, né, que vem numa pegada diferente, de querer reinvestir o dinheiro, ter umas partes sociais de verdade, assim, eu conheço elas. O resto, cara, puta que pariu, meu. Total. Tem razão, total. Rafa, eu acho que com você aqui a gente ganha justamente a oportunidade de falar de algo que a gente está, que eu até citei no começo, que é o quê? É o que essa situação causou ao mundo digital, né? Eu vejo muita gente que está reclamando da internet em lugar que era bom, ou seja, e provavelmente é por causa de fluxo, né, de que você está usando. O que é que você tem a contar para a gente do que está acontecendo agora? A gente sabe que tem um aumento de vendas através disso e tudo mais. O que você enxerga desse mercado? O que vai ficar? O que está aparecendo de legal? Sei lá. Qual a sua... Cara, eu acho que, assim, encarar de verdade o modelo de trabalho à distância, de novo, assim, eu adoro isso, ter um indiano e ter um holandês dentro de um grupo. Por que não ter mais indianos em desenvolvimento? Por que não ter mais americanos em marketing? Claro. Esse modelo home office faz uma conexão rápida com o globo, né? E eu acho que isso, a tecnologia, a partir do momento que isso entrou na cultura, assim, o que eu estou provocando a minha equipe nos meus calls semanais é tipo, cara, se você não precisar de chefe, você pode ficar em casa. Se você ficar em casa, você ganha 3 horas na sua vida, mais dinheiro. E daqui a pouco você tem a oportunidade de falar, quem que é o top de marketing? Puta, esse cara é um americano, ele vai estar num call com a gente e trabalhar na nossa equipe. Certo. Tipo, o Warren Ross, que fala de receita previsível, por que não pagar uma consultoria para ele de 15 em 15 dias e a gente fazer um checkpoint num cara que até ontem era um cara que a gente só olhava a bibliografia, olhasse livros. Pois é, A gente pode pagar para ele ser um consultor nosso. Então, só que isso tem que entrar na cultura. Isso tem que entrar assim, puta, eu não preciso de chefe. Isso tem que entrar numa parada de autorresponsabilidade. Isso tem que entrar numa coisa do tipo, o sucesso do Pedro é o meu sucesso. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que se olhar para a Hipnobox, falar, puta, a empresa deu uma porrada por quê? Porque a gente conseguiu trazer essa cultura de que o sucesso do meu amiguinho aqui do lado é o meu sucesso, o sucesso da empresa é o meu sucesso. E isso veio, porque lá fora, o cara antes de trabalhar no Facebook, ele quer saber o projeto. Então ele sabe o projeto, ele conhece, ele concorda, aí ele entra por aquele projeto. Ele não compra o emprego, ele não compra o salário, ele compra o projeto. Sim. Ele fica, às vezes, uma semana, estou estudando o projeto ainda. Antes de tomar a decisão de um holandês e trabalhar numa Philips, ele quer saber qual que é o projeto, qual que é a competência que é necessária, o que ele vai ganhar, o que ele vai se desenvolver, como é que ele vai estar daqui 5 anos. Então, a conversa é diferente, porque assim, será que eu sou útil para você? Senão eu não quero. Sim, total. Tem um self-made, assim, tem uma autoestima de falar, puta, Pedrão, não vou te ajudar, não sou bom para você. E a gente só faz coisas que façam sentido para nós. Então, assim, acho que tem uma relação de empregabilidade, menos base, né? De, puta, eu preciso do salário, eu preciso ganhar dinheiro para comer. E é mais uma coisa meio que flow, assim, de, puta, isso aqui é o que eu quero que eu vou fazer, vou ser feliz. E concordo com o projeto. E o cara vai entregar melhor, né? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Não, só isso que é pra gente trabalhar no modelo mais remoto, precisa estabelecer algumas regras, alguns valores, algumas rotinas. Total. E eu acho que isso, respondendo a sua pergunta, é a grande pulo do gato pra gente olhar. Cara, faz um comparativo de Israel. Olha a quantidade de empresa top que nascem em Israel. Pois é. Olha os desafios que Israel passa, fazem com que eles sejam incríveis do ponto de vista de startup e tecnologia. Por que não a gente começar a ter outras coisas aqui, né? Eu tive o prazer de conversar uma vez via call com
com um dos fundadores de uma plataforma de internet de Israel. Meu, puta papo que eu tive de 10 minutos com o cara, assim, que foi um absurdo, saca? Então, os caras são muito fera. E falando especificamente desse momento todo digital, essa probabilidade dessa transformação, que isso particularmente falando eu, Cadu, é uma coisa que eu quero muito que aconteça, vai agregar a sociedade absurdo, e é por isso que a gente está aqui também, para dar voz às pessoas que estão fazendo, seja na sua empresa ou no seu dia a dia, tudo isso poder mudar, no bom sentido. Como que está impactando especificamente no teu business, na questão do que você, a sua empresa oferece, esse momento aqui que a gente está passando? Cara, o meu business específico é um business, assim, uma plataforma online para corretores trabalharem online na venda de imóveis. É essencial para o cara, porque o cara tá remoto, ele não vai ter opção de folheto ou opção de, sei lá, fazer oferta ativa no stand lá, ligando para as pessoas. Então, acredito que nesse momento, para a gente, foi positivo por esse lado, mas obviamente que a capacidade econômica do meu cliente precisa acontecer, senão o meu mercado vai diminuir. As incorporadoras imobiliárias, em corretor de imóveis, se ele não continuar, se essa economia não começar a funcionar, isso pode ser muito ruim. Hoje a gente é essencial. Hoje é uma coisa que o cara não pode, não tem um WhatsApp para trabalhar. Ele vai ter uma plataforma nossa, tem WhatsApp, tem sistema transacional, tem uma série de features para o cara trabalhar nesse modelo mais home office. Mas A gente está começando a olhar para isso melhor, mas o business, assim, se olhar assim, o consumidor de imóveis está procurando imóvel, Exato. Isso não desacelerou. Isso veio uma demanda e continuou essa demanda. Ele não está mais comprando, a curva de conversão está menor. Mas, cara, teve dias aí que a gente vendeu, sei lá, 20, 30 milhões em um dia. A gente focado em lançamentos. Certo, a gente é focado em imóveis novos. A gente tem um outro braço que é um produto novo, é um produto que a gente começou, que tem locação, usados, mas ainda é um mercado, a gente tá, assim, a gente é um pernilongo nesse mercado. Não, mas nesse mercado agora. É uma notícia muito boa, mesmo sendo venda, principalmente sendo venda, uma notícia muito boa. É que são dois mercados que têm duas particularidades grandes. Eu não sou especialista, você é no mercado, mas assim, falando da questão do aluguel, por exemplo, deve ter muita gente nesse segmento especificamente que está querendo rever contrato, né, cara? Deve ter dado uma queda assim, a galera que pode realmente pagar aluguel, aqui tem fiador, aqui tem seguro, aqui não tem, pedir para negociar. Eu já vi muito estabelecimento comercial tendo que fazer isso, negociar, paga o aluguel daqui a 2, 3 meses e depois você dilui na próxima parcela X. Isso deve estar rolando pra caramba. O mercado de locação, lajes corporativas, esse mercado vai ter um impacto grande. Um monte de empresas, tem menos empresa funcionando, isso é fato. E outra, porque o modelo de home office foi muito bem recebido. Eu acho que o mercado, com muitas empresas tiveram um modelo de home office, elas foram mais produtivas no home office do que elas estavam sendo com as pessoas sentadas uma do lado da outra. Certo. O que isso pode acontecer, eu acho que pós-corona, estabelecimentos voltados para alimentação vão diminuir porque vai surgir menos demanda, talvez o tráfego assim, o número de carros em deslocamento, Uber, eu acho que a economia pode dar uma reorganizada, não no curtíssimo prazo, acho que no curtíssimo prazo a gente vai estar meio assustado, mas eu imagino que, acho que no médio prazo, o mercado vai ter uma nova dinâmica, espero pelo menos, né? Porque eu acho que do jeito que estava, aquele puta correr atrás de lugar nenhum e atrás de nada, era meio estúpido. Então acho que a gente olhar e, não precisa deslocamento, não precisa gasolina, não precisa poluição, não precisa se alimentar correndo fora de casa. Eu acho que isso vai gerar outros modelos e eu acho que vai vir uma onda de novos desafios aí gerais, assim, porque o impacto na parte de empregabilidade está sendo pouco mensurado, mas com certeza a gente vai ter uma mudança de paradigmas aí. Acho que o modelo de trabalho já vinha mudando, o corona acelerou, o modelo de trabalho, né, esse modelo de trabalho remoto, o modelo de gestão, cada vez mais, eu espero que a gente seja mais conectado por valorizar as mesmas coisas e não por uma relação empregado e empregador, sabe? O meu patrão. Eu acho que o meu patrão tem que acabar. Esse modelo de meu patrão, ele tem que ir acabando, não acabar da noite pro dia. Acho que nada acaba da noite pro dia, mas acho que vem uma onda que gera uma demanda diferente. Eu acho que tudo que acontece nas nossas vidas de pior
no momento que a gente está vivenciando, é bem difícil de entender por que a gente está passando. Eu acho que a primeira vez que a humanidade passa por uma situação, 100% da humanidade, passando por uma situação muito ruim, é difícil nesse momento, talvez, a gente entender todas as possibilidades que essa situação vão gerar, mas com certeza, em pouco tempo, a gente vai olhar para essa situação e vai ver que ela era necessária para vários momentos, para o nascimento de muitas novas coisas na nossa sociedade, na humanidade como um todo. Então, óbvio que não é uma coisa boa a situação que a gente está passando, tem pessoas morrendo, é uma questão de doença, mas com certeza ela vai gerar um aprendizado coletivo da humanidade. A gente acho que nem imagina ainda o que está por vir, mas nada que é ruim dura para sempre, assim como nada que é bom dura para sempre. Agora, esperar e ter a mente aberta para esperar essa próxima onda aí que a gente vai viver como humanidade e tirar o melhor proveito disso. É maravilhoso. Obrigado demais, mano. Obrigado pelo seu tempo aí. Vamos que vamos, cara. Valeu, obrigadão. Sucesso para vocês na rede coletiva. Valeu para nós. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.